Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Espero que estejam melhor que eu, ok? Depois de semana passada, né, nós não tivemos aulas de biologia, quarta e quinta-feira passada por causa de problemas de saúde. Estava muito mal, né? Muito mal, muito mal, muito mal. Não conseguia nem levantar da cama. Ainda estou investigando ainda o que eu tenho, ok? Mas não há de ser nada, já estou melhorando, estou aqui, beleza? A aula de hoje será gravada, a aula também de amanhã será gravada, tá? Ainda não tenho condições ainda muito para ficar no Zoom, tá? Essa aula aqui também nem vai ser muito longa para não cansar vocês e também não me cansar. Né? Sentado dói tudo no meu corpo, ok? Mas, como eu falei, não há de ser nada, tá? Quer me dar soluço. E na aula passada, não, na aula retrasada, era para ter uma atividade na semana passada, né? Mas como eu adoeci, eu não coloquei essa atividade. Eu vou colocar essa atividade para vocês na nossa próxima aula, tá? Valendo pontuação. E a outra a gente faz mais para frente, tá? Para vocês não ficarem sobrecarregados, porque vocês vão chegar no momento de avaliação, né? No momento privilegiado de estudo. Então, vocês já vão começar a entrar na semana de avaliação. E por falar em avaliação, esta aula de hoje aqui ela já serve, tá, pessoal? Também como revisão. A gente já estudou isso aqui, eu vou revisar de novo com vocês e finalizar essa parte sobre evolucionismo, tá? Então já serve como revisão, vai cair evolucionismo, tá? Criacionismo na avaliação de vocês e vai cair também aquela parte sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Até a primeira apostila que eu passei para vocês há muito tempo, vai cair uma questão de lá, tá? Que eu tinha passado para você, né? O derretimento de uma vela, alguma coisa assim, lembra? O enferrujamento de uma tesoura, né? Perguntar se era fenômeno físico, fenômeno químico. Quanto aquele exercício que vai cair, beleza? Não sem mais enrolação, vamos lá falar sobre o conteúdo de vocês, né? Essas charges aqui a gente já viu, fala sobre o criacionismo e evolucionismo, né? Que aqui é como se fosse Darwin falando com o planeta Terra. Ele está falando com o planeta Terra, né? Então, tudo isso se originou de um único ancestral comum. Lembra lá que no processo evolutivo, né, principalmente pela teoria evolutiva, o Charles Darwin ele propôs, ele falou que o homem ele tinha um ancestral em comum, né, com os primatas lá, com os macacos. Ele não falou que o homem veio do macaco, mas ele falou que tinha um ancestral em comum. Por isso que aqui na charge colocou ó, único ancestral, né, que a gente veio de um único ser que deu origem a tudo aqui que está presente. Isso aqui não é evolucionismo. Ok? E eu já te falei sobre os dinossauros. Opa, o que você está falando? O que você está falando? Ele é apenas uma criança. Não é por causa de uma criança, porque a Terra tem 13, bilhões de anos, tudo, né? Tem 13,5 mais bilhões de anos, enquanto a Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Bem novinho comparando a idade do universo, tá? E vai brincar, vai, para de botar meus amigos contra mim. Ele sempre foi assim, é porque a teoria, né, embate entre a teoria evolutiva e a teoria criacionista, tá? Que tem pontos diferentes, né, divergentes sobre a origem da vida, né? Um pela uma criação divina e outro espontâneo. Mesma coisa aqui, ó, olha isso, uf, faça melhor, ele fez surgir a vida, né? Deus, ó, fez com que surgisse a vida. Olha isso. Vai demorar muito? Não, não, não. Só mais alguns milhares de anos, porque o processo evolutivo ele é gradativamente, né? Ele é lentamente. E para falar, turma, em microevolução e macroevolução, lembra que o conceito de microevolução ele é um conceito aceito, tá, pelo criacionistas. Os criacionistas ele falam sim em processo evolutivo, só que esse processo evolutivo ele é microevolução. É que as pequenas mudanças que ocorreram na espécie mantiveram o tipo básico. Como assim, professor, o tipo básico? É só você observar aqui, ó. Deixa eu pegar o trechinho aqui. Só você observar o tipo básico aqui, ó. Globo cinzento, ancestral, né? Artificial. Professor, por que artificial? Por causa que ele foi domesticado, né? Ele foi cruzado pelo homem. Então, o homem foi fazendo esse cruzamento, por isso que é artificial. E a partir dele, ó, diversificou-se vários. Ó. Você verifica aqui, ó, que há várias diversificações. Ó. Europa, América do Norte, China, Índia. Mas o que, que você vê que tem em comum? O tipo básico, ó, quadrúpede, quatro patas, né? A estrutura corporal parecido, ele manteve o tipo básico. Então, o processo criacionista ele fala assim, as espécies elas tendem a sofrer modificações, mas são pequenas modificações, são microevoluções que mudam apenas o tipo básico da espécie. Tá? Não é aquela mudança radical, por exemplo, como na evolução, a partir
de um pequeno ser, né? Que não é um protista, né, que deu origem, mas sim lá de um coacervado. E a partir desse coacervado surgiram todos os reinos que hoje estão presentes. Olha como é uma macro, né? É algo bem maior, é algo bem mais diversificado, tá? Do que a microevolução, que mantém o tipo básico. Já não, a macroevolução, desde aquela pequena célula que surgiu há bilhões de anos atrás, até surgir, né, os reinos que a gente conhece hoje, né? O animal, vegetal, fungo, protista, monera, planetário, tá? Tudo isso ele deu origem de um único ser, tá? Isso é um processo de macroevolução. E a evolução, pessoal, ela vai tentar explicar as transformações, né, as adaptações que as espécies elas vão sofrendo durante a sua vida, tá? Então, o processo evolutivo ele vai estudar, ele vai tentar compreender como é que as espécies elas mudaram, como é que essas espécies surgiram, como é que essas espécies se adaptam ao ambiente e sofrem modificações. De acordo com as explicações científicas, a enorme variedade de espécies viventes é resultado do processo de transformações e adaptações inerente à própria vida, né, que constitui a evolução biológica. Né? Então, é um processo de transformação, de adaptação ao ambiente, tá, que vai estudar a evolução biológica. E as ideias mais consistentes originaram-se de Charles Darwin, né, de 1809 a 1882, e Alfred Russel Wallace, né, mais conhecido como Wallace, tá? Então, tanto é que o Wallace ele ele carregou lá o túmulo do Charles Darwin, tá? E a origem das espécies, né, do livro do Darwin, ele lançou a base, né, da teoria evolutiva. Ele já propôs ideias evolutivas. Claro que não foi ele, somente ele, tá? Também, claro, teve antes, né, o Lamarck, teve muitos outros pesquisadores, tá? Mas a ideia não era muito aceita, porque os pensamentos eram um pouco errados, né, um pouco errôneos, então não era totalmente aceito na época, né? A partir do Darwin, mesmo assim, ainda teve muita discussão. Não foi logo aceito de início, né? A igreja não concordou, tá? Já contei isso para vocês, tá? Mas o Darwin é considerado o pai da evolução, porque ele foi um dos principais, né, através do seu livro Origem das Espécies, a propor a origem das espécies, né, do processo evolutivo. E como eu falei antes do Darwin, teve o Lamarck aqui. Qual foi a principal ideia do Lamarck? A teoria do uso e desuso. Tá? Então, Lamarck ele falou das características também transmitidas, né? A lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que ele fala na lei do uso e desuso? Né? As características adquiridas pelo uso intenso, não, cara, no pain, no gain, né? Malhando lá, ou pela falta, né, dos órgãos poderiam ser transmitidos aos descendentes. Então, o que ele fala aqui no uso e desuso? Aquela parte que você mais utiliza, ela vai aumentar, ela vai hipertrofiar, né? Vai ficar grande. E aquela que você não utiliza, o que vai acontecer com ela? Vai atrofiar, ela vai diminuir. E essas características eram passadas para os descendentes. Então, os descendentes eles herdavam essas características, tá? Então, na lei da transmissão dos caracteres, né, adquiridos, o que o Lamarck falava? Características adquiridas pelos né, descendentes poderiam ser transmitidas. As características adquiridas, né, pelo pai lá poderiam ser transmitidas aos descendentes. Tá? Ficou cortado aqui, ficou faltando o resto do texto. Tá? Então, o que ele fala? O cara aqui, a girafa, o exemplo da girafa, que quanto mais ela esticava o pescoço dela ia aumentando. Ia aumentando. Ia aumentando com o tempo. E esse pescoço, ela ia passando para os filhotes. Olha aqui, o pescoço vai aumentando e esse pescoço ia passando até chegar à girafa que nós temos hoje. Então ele falou que pelo uso excessivo, né? Ele usou muito, então esse pescoço ele ia esticando aos poucos. E quanto mais ele esticava, mais passava para os filhotes, né? A mesma que seria aqui, se isso fosse, né? O que a gente sabe hoje, né? Essa ideia do Darwin, do Lamarck, desculpa, ela é errada, né? Quanto mais você utiliza um corpo, mais ele vai aumentar, fazendo com que passe para os seus filhotes, né? Tanto é que na época lá, turminha, para fazer o teste da ideia dele, do uso dos caracteres adquiridos, teve outro cientista, o Alfred, ele pegou ratos de laboratório, cortou o rabo de um macho da fêmea e botou eles para cruzar. Quando eles cruzaram, tiveram filhotes. E os filhotes não nasceram com o rabo cortado, nasceram com o rabo normal. Era a mesma coisa daquele pessoal, né, que corta a orelha, né, maldade, né, corta a orelha de pitbull, corta o rabo do pitbull. O que acontece? Os filhotes do pitbull não teriam que nascer com a orelha cortada já, com o rabo cortado?
Então a gente viu que essa teoria do Lamarck ela estava errada, né? E o Darwin ele propôs aqui sobre a teoria dos pescoços da girafa. O que o Darwin falou? O Darwin falou, turma, que havia girafas de pescoço médio, pescoço pequeno e pescoço grande. Como o ambiente mudou, não tinha mais comida embaixo, assim, ó. Não tinha comida mais embaixo. Só tinha comida, ó, na copa. E aquela girafa que tinha um pescoço grande, ó, as girafas que tinham um pescoço grande, elas conseguiam se alimentar. E como elas conseguiam se alimentar, elas sobreviviam e não morriam. E se elas sobrevivem, elas passam os seus genes, elas vão tendo filhotes. Os filhotes nascem, né, com as mesmas características que elas no decorrer do tempo. Então, aquelas girafas de pescoço pequeno, elas não conseguiam comer lá em cima. Então, elas acabavam morrendo. Não tinha disponibilidade de alimento para elas, né? Então, o ambiente, ele houve mudanças e aquela espécie que era adaptada, né, já tinha um pescoço grande, iria conseguir sobreviver. E aquelas que tinham um pescoço pequeno, infelizmente, acabariam morrendo e não conseguiriam transmitir suas características, né? Não iriam reproduzir. A fêmea, quando ela olha aqui, ó, que eu vou falar para vocês sobre reprodução sexual, a fêmea, quando ela olha essas três aqui, quem ela vai escolher, turma? Pensa, a fêmea vai escolher a terceira girafa aqui. Ela não vai escolher a primeira e nem a segunda, porque o pescoço dela não é grande, não vai conseguir comer. Então ela não vai querer que os filhotes nasçam com o pescoço pequeno, igual dessas girafas que iriam dar origem. Ela vai escolher a girafa de pescoço maior para que os filhos nasçam com essas mesmas características. Okay? A mesma coisa seria aqui, né? Esse ritual indiano aqui, né? Então a mãe, como ela já tem esse pescoço grande, a filha já deveria nascer com o pescoço de igual tamanho. Percebe-se que não, né? Vão colocando essas argolas de ouro, né, para crescer. Professor, por que isso? Por que elas utilizam isso? Isso, turma, beleza lá. Tá? É diferente, né? Nossos padrões de beleza são outros, lá é esse. Os homens são atraídos por esses anéis, por esses pescoço grande. Quanto mais pescoçuda a mulher é, mais atraente ela é. Cada um com a sua cultura, né? Então a menina ela vai colocando. Ó. Professor, sobrevive sem isso? Não, porque o pescoço fica muito mole, ele não vai ter como se sustentar. Mas é muito estranho. Muito estranho isso aqui. Ok? A mesma coisa aqui, ó, do Lamarck, né, da teoria, ó, que ele falava aqui, ó, que também que as cobras elas tinham patas, mas elas deixaram de utilizar essas patas porque elas se arrastando, a sua locomoção era bem mais rápida. Tá? Então, elas perderam as patas e preferiram ficar sem porque elas se locomoviam mais rápido. Os flamingos aqui, pessoal, eles mergulhavam, eles esticavam as pernas para não molhar as penas. Para a pena não ficar molhada. E se a pena ficasse molhada, o que iria acontecer com eles? Eles não iriam conseguir voar direito, né? Então isso dificultaria. Então, eles, segundo Lamarck, eles esticavam as pernas, esticavam o pescoço para se alimentar corretamente, tá? Então essas eram as ideias do Lamarck. O ambiente teria que, segundo Lamarck, né? O ambiente teria que mudar de acordo com a espécie. Isso é errado. Quem tem que mudar em acordo com alguém é o seres vivos. Nós mudamos de acordo com o ambiente. Nós. Desculpa, turma. Nós que temos que nos adaptar ao ambiente, não o ambiente a nós. Tá? Quando você for para um local novo, você for para um trabalho, o dia que você trabalhar, você vai ter que se adaptar àquele ambiente de trabalho. Senão, você não consegue sobreviver. Okay? A mesma coisa aqui, olha, as ideias de Lamarck. Você conhece o Quito? Braço de Hulk, perna de mosquito, né? Seria o cara aí que malha, né? Só bodybuilder lá, né? No pain, no gain, malha só as partes superiores, esquece de malhar as pernas. Aí o que acontece com ele? Vai ficar grande em cima, pequeno embaixo. Aí o que aconteceria? O filho teria que nascer assim, né? Hulkito Baby Júnior, né? Assim. Teria que nascer com os braços grandes e as pernas já nasceriam pequenas. A gente viu que isso é totalmente errado, tá? E o Darwin, já falei para vocês, né? Da viagem dele pelos continentes, né, as viagens por países diferentes, catalogando, tá? Ele fez várias amostras, catalogou, fez comparação de fósseis, comparação de espécies, e assim como ele foi criando as ideias, ele foi colocando as teorias dele em prática, foi fazendo as anotações, levou para casa dele no Reino Unido, e lá foi estudando, foi vendo as comparações de fósseis, comparação de espécies, e assim ele verificou que sim, as espécies elas mudavam. Falei para vocês que quando ele passou aqui por Madagascar, ele viu uma orquídea. E o néctar da orquídea ficava lá embaixo. Ficava lá embaixo.
E ele falou, há alguma espécie de inseto, de pássaro, que tem a prosbóscide, que é o bico, tá? Aquele bico assim, enrolado, que tem a capacidade de coletar o néctar aqui embaixo e assim polinizar essa espécie. 50 anos depois, foram fazer pesquisa lá e viram que essa espécie tinha hábito noturno, só conseguiram ver ela à noite. E ela viram ela lá tirando o néctar e polinizando. Então o Darwin ele já tinha na sua ideia, ó, há espécies desses modos que existem que elas fazem a polinização. Tá? Então a volta ao mundo que o Darwin deu foi de suma importância para que ele criasse o livro, né, A Origem das Espécies, e propôs a teoria evolutiva. Tá? E qual foi a principal característica do Darwin? Que turminha a seleção natural. Tá? Que fala lá, o mais forte. Né? Não é o mais forte, é o mais apto, o mais adaptado. É aquele que já tem aquela característica e caso o ambiente mude, ele irá conseguir sobreviver. Por exemplo, aqui, ó, lei da sobrevivência do mais apto ou a seleção natural, tá? Vai cair na avaliação para vocês aqui, ó. Da mesma forma que os criadores selecionam reprodutores de uma determinada variedade, permitindo que se reproduzam, né, apenas os que têm característica desejada, a natureza seleciona. O que o Lamarck falava? Que o animal, a espécie, ia selecionar o ambiente. Não. A natureza seleciona nas espécies selvagens os indivíduos mais adaptados às condições reinantes, né? Às condições do meio que ele está inserido. Então, aquela espécie ela já tem uma característica própria, ela já tem uma característica lá, e a outra não pode ter. Caso o ambiente mude, essa espécie que tem essa característica favorável, ela irá sobreviver, ela irá passar os seus genes para os seus descendentes, tá? E aquela que não tiver, infelizmente, morre. É a lei da natureza. O que ele falou também dos caracteres adquiridos? Características adquiridas poderiam ser transmitidas aos descendentes. A gente fala também que vai passar, né? As fêmeas elas selecionam aquele macho portador da característica mais vantajosa para se reproduzir. O ambiente vai selecionar aquela espécie adaptada. Se não tem uma espécie adaptada, infelizmente ela morre. Até um pagodinho aqui, ó, deixa acontecer. Eu não tô bom de The Voice hoje, né? Mas seria aqui, ó, deixa acontecer naturalmente, né? Por que naturalmente? Da seleção natural, né? Eu não quero ver você acabar. Deixa que o acaso encontre a gente. Nossa espécie vai se adaptar. E aí, né? Dá para ir para o The Voice, né? Então aqui são ideias, ó, sobre o processo evolutivo que ele está falando aqui para o ornitorrinco, né? Ó. Então essas espécies, elas têm que ter adaptações para que elas consigam sobreviver ao ambiente, né? Ó, a mesma coisa que... Olha, moço, aqui, ó. Essa charge aqui é engraçada. A culpa foi dele. Ele descobriu essa tal de evolução. Nada disso. Se ele é o criador, é porque te criou. Não necessariamente. Já ouviu falar em design inteligente? Isso é besteira. Ou uma coisa ou a outra. É aquela tartaruga que defeca pela boca, ó, tá com raiva, né? Tem uma tartaruga, ela é japonesa ou chinesa, e ela defeca pela boca. Por isso que elas estão com raiva dele, né? Não, elas estão defecando. Já pensou defecar pela boca? Misericórdia. Tem vários por aí que defecam pela boca, né? Falando besteira, mas aqui são as fezes, né? O que eu sou, olha aqui, ó, ainda, né? Ornitorrinco, né? Meio ave, meio mamífero, né? Uma mistura. Aqui, né? O Perry, que ainda... Ok, Davi, sem piadas. Dessa vez, toma. Um dinossauro de presente. Evoluído. Essa é muito boa, né? Entendeu, né? Por que ele tá... Por que ele tá... Aqui é a teoria do criacionista, né? Porque na teoria evolutiva, eles propõem, né, que as aves, os dinossauros, né, não deixaram de existir, sim evoluíram para aves. Então foi isso que ele falou aqui. Droga, evoluiu, né? E aí daqui a seleção natural, né, Darwin considerou que certas características poderiam contribuir para a sobrevivência e uma reprodução de certos indivíduos num determinado ambiente, constituindo variações favoráveis. Então, essas espécies que elas estão no ambiente, para elas sobreviverem, né, caso haja uma mudança, elas já têm que ter essas características. Tá? Então, ó, características que poderiam contribuir para a sobrevivência e reprodução de certos indivíduos em um determinado ambiente, constituindo variações favoráveis. Professor, se for desfavorável, infelizmente vai morrer. Não tem como sobreviver. Indivíduos portadores de variações desfavoráveis, por sua vez, teriam grande dificuldade para sobreviver e seriam normalmente extintos, como aqui na imagem. Olha aqui esse castor que precisa fazer lá
a barragem dele, né? Ele precisa construir a casa dele lá no ambiente aquático, então ele precisa derrubar bastante galhos, né? Cortar madeira, então eles cortam pelos dentes, né? Bem forte, mas ele tem uma motosserra, ele tem uma adaptação, né? Então ele consegue cortar mais rápido, derrubar mais rápido e fazer, né? A barragem dele, enquanto aquele ó, vai demorar até ele ficar ruindo e conseguir, né? Derrubar esses galhos, esses troncos, vai demorar. Então por isso que eu amo você seleção natural, né? A mesma coisa aqui, ó, Leonardo, camaleão daltônico. O Leonardo, ele é daltônico, então ele está pensando que está se camuflando, mas ó, ele pensa que é verde. Então, o Leonardo ele tem uma característica desfavorável. Ele é vermelho, ele é daltônico. E o ambiente, ele é verde, onde ele precisa sobreviver. O que acontece? Ele não vai se camuflar. Como ele não está se camuflando, os predadores estão vendo ele. Aí vem, ó, deu bote nele, já era pro Leonardo. Né? Infelizmente, ele é daltônico. Né? Então, ele pensa que está camuflado, mas não está. Né? Então, aqui o Leonardo não tem características favoráveis. Né? E o Darwin aqui, turminha, ele fala, olha, o que ele fala aqui? Ó? Se você está num ambiente aqui, ó, você está num ambiente e o que vai acontecer aqui? Ó? As aves, elas conseguem predar, elas enxergam os besouros verdes. Elas não enxergam os marrom porque os marrom se camuflam lá na árvore. Né? O que vai acontecer? Vai começar a diminuir, ó, a população de verdes e a população de marrom vai começar a aumentar porque eles não estão sendo observados, eles não estão sendo predados, né, pelos predadores, então eles vão se reproduzir e fazer com que essa espécie aumente. Né? A mesma coisa ele falou aqui com a girafa. Ó. A girafa, ela tinha pescoço pequeno e tinha girafa de pescoço grande. Aquela que conseguia comer aqui, ó, né, os alimentos lá na copa das aves, iria sobreviver. E a menor, infelizmente, iria morrer. E o Darwin também, ó, quando ele foi lá em Galápagos, o que ele verificou lá dos tentilhões de Galápagos? Ele foi em ilhas diferentes. Ele foi na ilha 1, na ilha 2, na ilha 3, na ilha 4. Ele foi em diversas ilhas. O que ele verificou? Que você tinha tentilhões que são a mesma espécie. Né? Mas o que essas espécies tinham em diferença? O bico. Por que o bico? Cada espécie estava adaptada à sua ilha. Vamos supor aqui, por exemplo, essa aqui, ó, vai comer fruta. Né? Então o bico dela é adaptado para fruta. Esta daqui para furar madeira. Essa daqui para comer insetos. Então o bico varia, né, de espécie para espécie por causa das ilhas que elas estão adaptadas. Então ele verificou, opa, esses tentilhões estão aqui e eu estou verificando que como eles se diversificaram em ilhas diferentes, o seu bico mudou no decorrer do tempo, né? No decorrer dos anos. Então ele já verificou essas características, né? A seleção artificial, turma, aqui, né? Saindo agora do darwinismo, da seleção natural, a seleção artificial ela é conduzida pelo homem, como já diz aqui, ó. O Pitbull foi a seleção, né, de um cachorro agressivo, né? Utilizar em guerra, tá? Misturas, né, de várias espécies para que chegasse ao pitbull que nós temos hoje, né? O pugzinho lá, né? Eu ia falar PUBG. O pug, né? Também é artificial. Ó, os cavalos, determinados cavalos, né? São selecionados artificialmente, são cruzados, né, em laboratório, depois feito a inseminação artificial, escolhendo os melhores genes. Olha o milho aqui, ó. Vocês estudaram isso lá no 7º ano, né? Sobre o milho nativo e o milho transgênico, né? O milho nativo vermelho, alaranjado, e o milho artificialmente, né, é o amarelo. Selecionadas características aqui, ó, determinados passos, né? Calopsita, eu tive uma calopsita, ela morreu, o macho morreu, não, a fêmea morreu, aí o macho não aguentou, morreu 2 dias depois. Pássaro é assim, são bem fiéis. Quando eles arranjam um parceiro, eles vivem para sempre. Quando um morrer, o outro morre. É assim que acontece na natureza. E olha uma semelhança e uma diferença entre as ideias aqui. O que o Lamarck fala sobre o ambiente? Causa das transformações. Então, o ambiente ele vai causar transformações. E o Darwin, que o ambiente, né, seleciona as transformações. Então, ele vai selecionar aquelas espécies com as características vantajosas, ok? E ainda aqui na seleção natural, como eu falei, né, as condições do meio selecionam indivíduos que se tornam mais capazes de gerar descendentes do que outros de sua população, né? Como eu falei aqui, ó, se tiver um camaleão aqui, ó, verde, e um vermelho, a fêmea ela vai escolher o verde, né, para se reproduzir. E o ambiente também não vai favorecer com que esse vermelho sobreviva, porque ele não vai se camuflar.
A mesma coisa aqui, a fêmea vai escolher esse com a motosserra, não o outro, tá? Aqui, ó, alguns ratos são comidos por pássaros e os ratos se reproduzem criando a próxima geração. Olha aqui, ó. Então, o preto, ó, ele está camuflado. Ó. Uma população de ratos se mudou para uma nova área onde as pedras são muito escuras. Devido à variação genética natural, alguns ratos são pretos, mas outros são amarelos. Os ratos amarelos são mais facilmente vistos pelos predadores do que os ratos pretos. Sendo assim, os ratos amarelos são comidos com mais frequência do que os pretos. Apenas os ratos sobreviventes atingem a idade reprodutiva e geram descendentes, né? Os pretos. Aí você verifica aí que no decorrer do tempo, os amarelos vão diminuindo e os pretos vão aumentando. Como os ratos pretos tinham mais chance de gerar descendentes que os ratos amarelos, a próxima geração tem uma fração maior de ratos pretos do que a geração anterior, porque eles não estão sendo predados. Ah, professor, e se acontecer alguma coisa, esse ambiente mudar e agora ficar amarelo? Aí os amarelos vão sobreviver porque eles vão se camuflar, os pretos não, infelizmente. Ok? Seleção aqui é natural, tá? Aí, ó, coloração de advertência, essa parte não vai cair na prova para vocês, não vou pedir isso aqui, tá? Coloração de advertência para avisar, tá? Ó, não venha, não se alimente de mim, tá? Porque eu sou perigoso, eu sou venenoso, né? Tá? Então, coloração de advertência, tá? Camuflagem e mimetismo, tá, turminha? Mimetismo é quando a espécie ela copia uma outra, tá? Ela tenta confundir, ok? Como aqui a coral falsa e a coral verdadeira, né? O mimetismo tenta se passar por outros animais e se camuflam, tentando se esconder no... Opa! O mimetismo vai copiar aquela espécie. Geralmente, quando ele faz o mimetismo para copiar uma espécie venenosa, para que ele não seja predado. Ele engana. Olha, ele é venenoso, não vou comer. E ele não é. Ele está só sendo uma cópia. Já a camuflagem, já sabe, né, turma? Ele vai se camuflar no ambiente. Olha aí, o bicho pau, o bicho folha aqui, o urso polar, né? No branco aí você não enxerga ele. Bem complicado. E a seleção sexual é o sucesso reprodutivo diferencial, né? Devido à variação entre indivíduos no número de cópulas. Então não tem reprodução para todos. Felizmente é assim, nem todos vão conseguir reproduzir. Se o indivíduo não deixar filhote, isto equivale à morte, né, genética dos seus genes. Tá? Por quê, turminha? Ele precisa reproduzir, turma. Lembra que eu falei para vocês? A função, as espécies, sua principal função é reproduzir, turma. É reproduzir, não tem esse negócio. Claro, alguns têm, né? Passarinho tem afetividade lá, alguns animais, mas é reproduzir. É gerar descendente, fazer perpetuar sua espécie, fazer com que ela não suma, tá? E quais são os tipos de seleção sexual? O canto, os pássaros, né? Eles vão cantar. Lembra que eu mostrei um vídeo para vocês lá no 7º ano, né? Dos pássaros cantando, aí, né? Ficava azul aqui. Então, a seleção sexual é quando eles vão cantar. Né? Para que ele conquiste aquela fêmea. Já também tem agressividade e força, né? Você já viu em documentário do History não, né? Discovery Channel lá, cabeça com cabeça, se mordendo, se batendo, né? Aquele que for mais agressivo, ele reproduz. A fêmea vai escolher, a fêmea vai ficar lá, ó. Brigue, e vai, porrada, comendo aqui e ali. E aquele que perder vai embora, aquele que ganhar vai ter todas as fêmeas para cima. E aqui o principal, turma, aqui ó, plumagem colorida, principalmente para as aves. Quanto mais bonita for, né? Tanto é que você já viu que a fêmea no reino animal não precisa ser bonito. Não precisa. Quem tem que ser bonito é o homem. Porque o homem tem que conquistar no reino animal. É o homem que tem que dançar, é o homem que tem que cantar, é o homem que tem que ser agressivo. E ele, quanto mais for bonito, né? Aquele pavão brancão lá, vai conquistar. E agora, se for um lá com as penas caindo, não tem coloração, já era. Para ele, não irá conseguir seduzir uma fêmea e não irá conseguir passar os seus genes, né, para as próximas gerações. Felizmente, é assim que ocorre, turminha. É assim mesmo que ocorre o processo de seleção sexual, ok? Eu não ia falar isso, mas eu vou falar para vocês. Ai, turma, desculpa. Dos orangotango, tá? Eles é meio curioso lá deles, tá? Por quê? É assim, ó. Se você tem um macho e a fêmea, aqueles machos eles vão brigar pela fêmea. O que acontece? Aquele que perde, ele vai ter que ter relações homoafetivas com aquele que ganha. Além de perder a fêmea, ele ainda tem relações homoafetivas. Isso acontece.
É a lei da natureza. Assim também, ó, leão, acontece muito o macho expulsar os filhotes, porque ele sabe que quando ativar lá os feromônios, estiver explodindo, eles vão querer cruzar com as fêmeas. E o que, que o macho faz lá? Expulsa os menores. E eles vão embora. Eles ficam vagando sozinhos, os machos. Aí caso venha um macho novo, né, um jovem lá, todo vigor do mundo, e vai brigar com o velho, caso ele ganhe, e tem mais 9 leoas lá, o que, que vai acontecer com esse macho que ganhar? Ele vai querer matar os filhotes daquele macho. Acontece isso com os leões. Ele vai matar os filhotes. Algumas leoas aceitam e outras vão embora. Geralmente duas, três, elas fogem com seus filhotes. E aquelas que ficarem lá, o macho vai matar os filhotes daquele leão antigo que ele ganhou e ele vai querer ter só os descendentes dele. Então acontece muito isso na natureza, de matar os filhotes do outro macho que você acabou ganhando a disputa. Tá? Então isso é seleção sexual. Quando a fêmea ela vai escolher aquele macho portador de característica, pode ser um canto, pode ser porque ele é brabo, agressivo, força física ou porque ele é mais bonito, ok? Então aqui, para terminar a aula de hoje, um pouco diferente aqui sobre Darwin e Lamarck. O Lamarck, o meio cria necessidade que induz mudanças no hábitos e nas formas dos indivíduos. O Darwin, o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente em um determinado tempo. Lamarck, as novas características conseguem-se pelo uso ou desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. No seio de uma população de certos indivíduos, apresentam características que lhe conferem uma melhor adaptação em relação aos outros. Né? Então, não é com uso e desuso, assim, já tem uma característica própria lá. E as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem as suas características aos descendentes. Okay? Então, eles vão passar os seus genes para os descendentes. Né? Ó, meia horinha de aula, 32 minutinhos, beleza? Qualquer dúvida, turma, mandem mensagem, tá? Quinta-feira vai ter uma atividade, quinta-feira é só exercício, tá? Vai ter algumas questões lá também que vão estar na avaliação de vocês, beleza? Para não dificultar esta avaliação. Beleza? Qualquer dúvida, ficou ciência, né? É biologia, tá? Qualquer dúvida, turminha, manda mensagem no privado do WhatsApp, viu? Abraço, saudade de vocês. Para a semana nós teremos um, tá? Tchau, turminha. Cuidem-se, viu?